nosso Sala VIP está entrando no ar e hoje a gente está recebendo com muito prazer alguém que domina bem o universo das letras. Ele é escritor, ele é jornalista, compositor e alguém da terra, porque de vez em quando eu trago gente que vem de muito longe, hoje ele vem de muito perto, mas viaja por todo esse universo, pelo imaginário, através da literatura e do jornalismo. A gente está falando de Jorge Fernando dos Santos. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, e você? Ótimo. Melhor ainda conversando com você, porque, gente, ele é engraçado, vocês não imaginam como é bom conversar com ele. Não sei se durante a entrevista nós vamos rir o tanto que nós já rimos aqui, conversando em off. Que bom que você pôde vir, né? Que conseguiu com a sua agenda. É. A agenda de jornalista é insana, não é? É complicado, né? Porque a gente é que corre atrás dos fatos, né? Pois e não é. os fatos atrás da gente. Então é complicado. De vez em quando corre atrás Tem da hora gente que também. você tromba, né? Tem hora que você planeja e tem que mudar em função de um fato que ocorreu, de uma pauta que entrou, de uma matéria que caiu, né? Mas eu acho que isso ajuda a fazer a profissão de jornalista mais emocionante, né? Ajuda a ficar esperto também, né? E você tem que ter a arte de administrar o seu tempo também. Às vezes as pessoas me perguntam como é que eu faço uma porção de coisa, mas é porque eu faço uma porção de coisa. Quando você está à toa, você não faz nada. Mas por que você zenha assim? Você faz uma opção de coisa, porque faz... Zen? Não é? Você está assim, Zen calmo. dinheiro, zen vergonha. Não, você está muito zen, assim, não parece estressado. Você não é estressado? Sou muito estressado. Então você é falso mesmo, é fingido mesmo. Eu sou controlado. É? Até Eu ficar me nervoso. domino bem. É assim, eu sou calma até ficar nervoso. Eu sou capaz de entrar numa briga sem ficar nervoso. É mesmo? Mas depois que passa eu desmaio, tem aquele ataque assim. Gente, você trabalha quantas horas por dia? Você tem ideia? Vai de 7 a 8, a 9. Outro dia eu contei, eu trabalhei 12 horas direto. Ainda cheguei em casa, ainda fui compor. Isso no jornal que você está dizendo? Peguei esse serviço às 9 da manhã, saí às 9 da noite, fui para casa e ainda fui compor música. Que aí Por eu falta de relaxo. assunto, você foi compor? Não, até que tinha muito assunto. Minha filha estava lá com a lista de para casa assim para eu ajudar, mas eu acho que quando eu sento para botar letra numa música de alguém, eu relaxo tudo aquilo que eu não relaxei durante o dia. Entende? A música para mim é terapia. Ouvir a música ou fazer a música para mim é terapia, descanso. Nossa, gente, aí tá vendo? Para quem anda meio preguiçoso é um bom exemplo, né? Relaxar trabalhando, compondo. Vamos voltar aqui. Você é jornalista há quanto tempo? Há 16 anos. Profissional, né? Profissional. Na verdade, eu comecei a escrever em jornal, num antigo jornal de Minas, em 1978. Eu acho que eu conheço esse jornal. Você conheceu, Jornal de acabou. Minas. Conheci, pois acho que conheci. Eles fizeram lá um concurso. Na verdade, eu comecei publicando lá alguns poemas, algumas coisinhas muito ruins que eu funcionava a escrevi. redação dele hoje? Era na Francisco Sá, me parece. Eu estou achando que conheço, estou me lembrando da imagem dele. Santa Teresa ali. E publicavam lá no suplemento que tinha alguns poemas meus, algumas coisas. E uma vez esbarrei na página de música com um concurso sobre Geraldo Vandré. Era um concurso que quem fizesse alguma matéria sobre o Vandré, a gravadora Emael Odeon estava tentando resgatar o Vandré, que estava saindo da censura, aquelas coisas todas. E Isso eu fiz... aqui, final de 70? 78. Final dos anos 70. E eu fiz uma matéria, mandei e ganhei primeiro lugar. Ah, desculpa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Ele é premiadíssimo, tudo que ele faz, ele ganha prêmio. Trabalhando assim com essa calma, nós vamos falar dos prêmios dele em literatura, de tudo, de teatro, enfim, fechei o parênteses, desculpa. Mas então eu fiz esse artigo, ganhei o prêmio, que não era grandes coisas, quer dizer, para mim o grande prêmio foi que se abriram as portas do jornalismo para mim, que até então eu queria fazer arquitetura, porque eu gostava de desenho. Nessa fase você estava estudando o quê? Você estava ainda... Nada, eu tinha terminado o 2º grau. E ainda não tinha escolhido a profissão? Não, estava querendo fazer arquitetura. E a pessoa que fazia essa coluna, que era um jornalista chamado Gilberto Gonçalves, que hoje mora em Recife, ele ficou meu amigo e pediu que eu colaborasse com essa coluna dele. E comecei a fazer artigos sobre música, entrevistar artistas. Me lembro uma vez entrevistando o Belchior na casa dele, foi a primeira pessoa famosa, o Belchior estava no auge. E a partir daí esse amigo falou, olha, não mexe com arquitetura não, vai ser jornalista, senão você vai ser frustrado. E hoje eu tenho amigos arquitetos passando maior dificuldade com essa crise de mercado e eu, graças a Deus, estou vivendo o que escrevo, o que nesse país é um luxo, né? Isso que eu ia falar, mas você é exceção, na verdade, né? Eu acho que eu sou... É uma exceção. De certa forma, eu sou exceção. Né? Porque jornalismo também tem muito jornalista desempregado, né? A situação também não está fácil. Aliás, não está fácil, tem que saber para quem que está fácil, né? A crise está generalizada em todos os setores, A dona né? Nicé está contando para quem está fácil, para algumas pessoas, para quem está fácil, né? Mas essa coisa da sorte também, porque, por exemplo, eu tenho... eu acabei de lançar, estou divulgando o meu 17º livro. E nunca paguei para fazer livro. Quer dizer, os meus livros são sempre editados por editoras. Alguns dão algum dinheirinho, alguns não dão nada, mas pelo menos eu não tenho despesa, né?
E na pior das hipóteses dá uma alegria, já né? é lucro, né? É. Não deu prejuízo, deu alegria, então já é lucro. E por exemplo, você às vezes recebe a carta de um leitor, porque eu escrevo para crianças, escrevo jovens, escrevo para a família toda, né? Só não faço bula de remédio. Só não faço bula de remédio. E às vezes você recebe a carta de uma criança no interior do Ceará, no interior de Santa Catarina. Porque são distribuídos no Brasil inteiro. E isso é bacana, né? Você se sente, sei lá, você atingiu alguém, né? Você chegou. Né? Completou o processo, né? Completou. E a literatura, para mim, cada livro, para mim, é como uma garrafa que o náufrago joga no mar com uma mensagem dentro. Lá vem o artista, lá vem o poeta. Como é que é? Cada livro você... É como uma garrafa que você joga, que o náufrago joga no mar. Joga com uma mensagem sem saber aonde vai chegar. E às vezes chega, né? E você não tem ciúme dos seus livros, não? Depois que edita, você não fica um pouco aflito? Não penso nisso. É mesmo? Não. E com eu desovo como uma galinha que botou ovo. É mesmo? Não, galinha você não sabe se ela preocupa com o ovo. Não se preocupa, senão ela morria. Será? Eu já criei galinhas quando eu era menino, elas não preocupavam. Você sentiu a diferença? Elas eram diferentes. Bota, diz que cérebro de galinha também não tem nem tique-teco, com certeza. Mas vamos voltar aqui. Da onde que vem seu talento para escrever? Desde pequeno, você era bom aluno de português? Gostava? Era, e tinha aquela coisa, tinha um quadro de honra, né? Era uma escolinha muito pobre no bairro Caiçara, onde por acaso moro até hoje, e tinha o quadro de honra onde as minhas redações ficavam ali, desde o início eu já era, e o Narciso já começou. Você tem alguma coisa guardada dessa época? Não documentou nada, Nada. E hoje eu tenho um maior arrependimento. A minha filha gosta muito de escrever, está com 9 anos. Aí você está guardando tudo? Bárbara, como ela chama? Guardo tudo, Bárbara. Ela tem desde o caderno do primeiro jardim de infância dela. Às vezes a mãe quer jogar fora, eu e ela ficamos brigando para não julgar. Você sabe que eu arquivo tudo, de menino não tem nada meu, mas de filho arquivo tudo também, né? Eu arquivo. Não é que isso tenha grande importância, mas eu acho que a gente fala que o Brasil não tem memória, mas começa nas famílias, né? Se a gente não guardar, né? Você quer ver um exemplo? Havia uma pessoa em Belo Horizonte, amiga nossa, conhecida, não vou dizer o nome para não constranger. Um amigo meu um dia chegou para mim e falou assim, olha, essa pessoa tinha falecido. Uma semana depois, um amigo meu, Sérgio Abrita, que é um dramaturgo premiadíssimo aqui de Belo Horizonte, me disse que chegou no sebo para comprar uns livros e achou vários livros dele, inclusive os meus livros, com as dedicatórias. A viúva vendeu tudo para o sebo. E não teve o trabalho nem de cortar a primeira página, a folha de rosto. Pelo menos guardar a página de rosto. Quer dizer, as pessoas não guardam memória, né? Parece que ficam loucas para desfazer aquilo que o marido ou a mulher deixou, né? O arquivo, a pinacoteca, os discos velhos, né? Eu lembro das viúvas que pegavam aquele 78 de rotação do velhinho e jogava tudo fora, vendia para o comprador de papel velho. Né? Pois então o Brasil não tem memória, né? E eu acho importante guardar algumas coisas, né? Porque é claro que tem coisas que de vez em quando eu queimo, de vez em quando eu pego coisas que não foram aproveitadas, ou recortes de jornal e taco fogo. Mas, você viu uma vez eu acendi uma fogueira no terreiro. Quando você fala toca fogo, pensei que fosse metafórico, estou conversando com o escritor. Literalmente. Põe fogo mesmo. Gente, isso não é para fazer em casa. Crianças, não façam o que ele faz. Então... Uma vez eu estava queimando uns papéis assim, aí de repente eu vi uma letra de uma música em cima assim, e peguei, resgatei do incêndio, né? E guardei, aí ganhei um festival com ela. Fui finalista do festival Universitário da Canção com ela. Tá vendo, seu louco? Se tivesse... E ano passado eu passei essa letra pro Edinho Mostarda, que é de um grupo é um grupo de forró pop, meio Mestre Ambrósio, assim, um pessoal muito bom daqui de Belo Horizonte. O Edinho é baiano, montou esse grupo aqui, chamado Candango Doido, o nome do grupo. Como é que chama? Candango Doido. Candango Doido. Esse nome. Guardem. Candango Doido, recomendado pelo Jorge Fernando. Vamos ver. Ele pegou essa letra e refez parte da letra, a melodia ele mexeu e ficou uma música belíssima e está no disco dele que está saindo agora. Daqui um mês ou dois, não sei, tá para sair. Escapou da Inquisição, aquele lá. Meu Deus, mas é louco. Não, porque quando você falou Botafogo, eu achei que fosse metáfora. Assim, põe de lado, não. Porque tem coisa que compromete, né, Vera? Tem coisa que você não pode deixar para a posteridade. Melhor queimar. Como eu era bobo, né? Depois de repente... Mesmo os livros publicados, tem alguns que eu tenho vontade de dizer. Não vou dar os nomes, não vou dizer quais. Não vai... Mas às vezes tem uns que a gente tem vontade de pôr fogo e esquecer que publicou. Pelo menos as pessoas viúvas dão sumiço neles, né? As viúvas dos outros que ganharam. Para todo mundo entender direitinho. Mas eu quero entender melhor lá, porque de onde que você tirou a ideia de fazer arquitetura? Quer dizer, você sempre teve um pendor artístico, alguma coisa de arte, né, te balançava? Quando pequeno eu gostava de ficar desenhando, ficar copiando histórias em quadrinhos, desenhava aqueles Pato Donald, Zorro em quadrinhos, né? Cavaleiro Negro, eu gostava de ficar desenhando aquelas coisas. E depois queria fazer pintura, queria fazer desenho. Mas a arquitetura sempre me fascinou.
Eu acho que a arquitetura é a arte na sua quintessência, quer dizer, você pode morar dentro do prédio. Sim, além de tudo, né? Você mora dentro da obra de arte. Já pensou a felicidade de quem mora, por exemplo, naquele prédio Niemeyer que tem na Praça da Liberdade, que para mim é uma das coisas mais bonitas da arquitetura brasileira, onde o Tancredo tinha um apartamento. Esquina, Quer dizer, puxa, você mora dentro da obra de arte, né? Quando uma irmã minha foi, a primeira irmã minha que se casou, a primeira das minhas irmãs que se casou, para evitar a cacofonia, eu fiquei quietinha eu aqui. disse para ela, casa na igrejinha da Pampulha. E ela casou-se lá por recomendação minha. Porque é uma obra de arte. É uma obra, não cabe nenhum convidado, só os padrinhos, mas é lindinha. Casamento pobre vai pouca gente. Pobre que casa na Pampulha, na igreja de Pampulha me poupa, né, Jorge Fernando? Sim, e você tem escritores na família? Tem mais gente, tem mais artista? Então você deve ter batido a cabeça um dia, caiu do berço, bateu a cabeça? Quer dizer, o meu pai fala que o avô dele gostava de fazer versos, o pai dele era músico quando jovem, tocava num grupo de choro em Belo Horizonte. Parte de mãe tinha um tio que eu não conheci, que morreu antes de eu nascer, que tocava, me parece, que violino, não sei, o bandolim, uma coisa assim. Então tem essa coisa mais escritor e pessoas que levaram isso em frente, e eu sou o primeiro louco da família. E parece que a minha filha também está enlouquecendo, está seguindo os meus passos. De vez em quando ela me mostra algumas coisas, com 9 anos assim, que eu fico emocionado. E Bárbara, vamos guardar 2 nomes. É o Candango, como é que é? Candango Doido. Candango Doido e a Bárbara para daqui uns tempos. Bárbara Luiza para daqui uns tempos. Já está escrevendo, né? Bom, deixa eu entender sua carreira. O jornalismo, então, surgiu meio por acidente? Acidente, não sei, né? Por essas voltas que a vida dá, né? Você acabou entrando e depois, você resolveu seguir carreira mesmo? Aí você abandonou o projeto de arquitetura, você passou a viver de jornalismo? Aí eu fui fazer o curso de jornalismo, hoje, o UniBH, me formei lá, fui juramentista da turma em 82. Juramentista significa o quê? É o cara que vai lá na frente e jura, né? E todo mundo segue o nome. Ai, meu Deus. É uma responsabilidade séria, né? Não? É uma responsabilidade. Mas por que você foi escolhido? Porque pelo dom da oratória? Isso tem que... por falar, por me expressar bem, eu acho. E desde que eu me formei, em 82, eu vivo como jornalista profissionalmente. E do jornalismo? Você do jornalismo. Né, fui assessor de imprensa em muitas ocasiões, fiz jornais para empresas, jornais para conselho de administração, conselho de odontologia. Fiquei 5 anos e meio na Associação da Caixa Econômica Federal dos Empregados da Caixa. Editei lá um jornal mensal, um jornal semanal também. Criei um suplemento literário e cultural nesse jornal mensal. E já em 83 eu comecei a fazer uma coluna de teatro no estado de Minas. E a minha ligação com o estado de Minas vem desde 83, porque você está lá até hoje? Comecei como colaborador, né, escrevendo teatro, cinema, música, essas coisas. Porque eu já tinha ganho um prêmio como autor de teatro e era muito orientado pelo João Etienne Filho, que era meu professor, que me dava muitas dicas e tal. E comecei... Ele foi um mestre mesmo, para muita gente, né? Um dos grandes professores que eu tive. Então, eu fiz, já o meu primeiro livro, inclusive, lançado em 84, é fruto desse primeiro trabalho no estado de Minas, que era reunir as entrevistas e críticas publicadas no jornal. Então essas coletâneas assim já vem de algum tempo, quer dizer, o primeiro foi quando, o primeiro livro? 84, Teatro Mineiro, Entrevistas e Críticas. Teatro Mineiro, Entrevistas e Críticas. São 54 entrevistas e alguns artigos e críticas sobre o movimento teatral e das artes cênicas em Belo Horizonte. Um pouco mais de 10 anos depois, eu organizei o BH em Cena, que faz uma releitura desse livro, mas atualiza a partir de outras reportagens, né? Em homenagem aos 100 anos da cidade. Foi lançado em 93 para 94, mas já prevê no 97, né? E a gente fala da história da Itacolomia, a gente fala da história do Galpão, do Corpo, do Giramundo, a ópera em Belo Horizonte, a dança, né? Enfim, as artes cênicas no cenário aos pés da Serra do Curral, né? E, infelizmente, os únicos 2 livros sobre essa história que existe em Belo Horizonte são esses 2 livros meus. Não, infelizmente não, já está bom. Não, infelizmente porque devia ter mais, né? Podia ter mais, claro, até porque... Eu não tenho pretensão de contar a história. Na verdade, era a oportunidade de pôr em livro aquilo que ia se perder com o tempo. Claro. Porque recorte de jornal, com o tempo, envelhece, amarela, fica numa gaveta, né? A gente desanima um pouco de ver. Então, no livro é muito mais conveniente, muito mais confortável, né? Exato. Mas então, você vai em todas as áreas da arte, porque você é compositor. A gente vai falar disso daqui a pouquinho da sua parte de composição. Você gostava de teatro, escreveu para o teatro, tem a literatura. Você chegou a pensar em ser pintor. Desenhava pensou, quer dizer, mas tinha alguma, não era nulo. Eu tenho muita facilidade para desenhar rostos, para desenhar, sabe, fazer
Você tem alma de artista, né? Porque isso tudo, resumindo... Mas as artes plásticas, eu acho que exigiria de mim uma disciplina e um exercício que eu não tenho, entendeu? Não tenho paciência. Eu acho a literatura e a música mais anárquicas, mais dinâmicas, menos repetitivas. Deve ser um saco você ter que ficar pintando, desenhando, sabe, assim, dezenas de vezes e refazendo. Não deve ser legal. Tem que ter muita disciplina. Você não faz isso escrevendo? Faço em literatura. Aliás, estou resistindo agora a começar a fazer outro livro. Eu terminei um livro inédito que chama Sumidouro das Almas, que é um romance. É o livro que mais me deu trabalho. Eu trabalhei nele quase 8 anos. Nossa. E é um trabalho obsessivo, porque você dorme, levanta, acorda, e fica com aquilo na cabeça. A pessoa fala uma frase, você anota para pôr no livro. Tem lugar, Você vê uma pessoa, observa e fala assim, vou criar um personagem baseado nessa pessoa. É muito obsessivo, entendeu? Porque o livro é um processo muito longo, né? Ao contrário de uma música que só cabe dentro daqueles acordes, aquelas frases musicais, né? Uma letra de música, cabe ali dentro. Agora, um livro é um negócio muito longo, muito obsessivo, e não pode ter sobra, e não pode... tem que ter a medida exata. Como dizia o João Felício dos Santos, que escreveu Ganga Zumba, Chica da Silva, eu era muito amigo dele, já conheci ele velhinho, então ele falava assim que é igual fazer bolo, quer dizer, se passa da medida, você tem que jogar tudo fora e começar de novo. Perde o bolo. Entendeu? Livro é um negócio muito angustiado. Mas, tirando o livro, eu acho, por exemplo, escrever para teatro, o jornalismo, né, diário, a crônica, o artigo, a entrevista, são coisas muito rápidas, muito dinâmicas, até porque você não tem muito tempo para ficar lambendo a cria, para ficar, sabe, com medo, você tem que assumir o discurso, colocar aquilo mesmo. A letra de música é mais ou menos isso. Agora... Você estava falando do desenho, o livro exige maior paciência. E imagino que o desenho, a pintura, é muito mais. Porque você já pensou o drama de um pintor que passa numa galeria ou num lugar e vê um quadro que ele fez do qual ele não gosta mais? Mas o livro você esconde na gaveta, você tira da estante, entendeu? Você procura fingir que não escreveu, né? Mas o quadro não tem jeito. Só se você sair igual louco comprando os quadros todos e queimando tudo, né? E queimando. Gente, nós vamos estudar esse negócio seu com fogo, hein? Bárbara, não ponha fogo nas coisas. Seu pai está só falando de brincadeira, isso é uma metáfora. O Jorge, nós vamos precisar fazer um intervalo, tá? A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta em seguida hoje conversando e se divertindo com jornalista, escritor, compositor e muito mais, Jorge Fernando dos Santos. Um instantinho, só daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o nosso Sala VIP, hoje recebendo um mineiro belo-horizontino, escritor, compositor, o que mais que eu falo? Jornalista, que gosta de botar fogo nas coisas, nos dois sentidos, viu, gente? Jorge Fernando dos Santos, autor do livro que está sendo lançado agora, Crônicas do Brasil, pela editora Masa Edições. Eu vou mostrar o livro, então, do Jorge Fernando. E vou perguntar, você falou que está com um inédito, mas esse é o que está saindo do forno. É isso? Esse está quentinho e o Fábrica de Notícias. Eu vou mostrar, mas esse aqui tem a ver com os 500 anos? O que é esse Brasil com Y aqui? Na verdade, é uma provocação. Eu já estou provocada, por isso que eu estou perguntando. Que não sou o primeiro a fazer, o Glauber Rocha escrevia Brasil assim, é uma das pessoas, um dos brasileiros que eu mais admiro. E é porque o Brasil é um país culturalmente ocupado, né? Quer dizer, é um país de uma cultura maravilhosa, de uma alma muito genuína que impressiona o mundo inteiro, mas que insiste em deixar o seu território geográfico e o seu território espiritual ser invadido por culturas alienígenas, por interesses internacionais, né? E hoje a gente já não sabe bem o que significa a palavra brasilidade, o que significa Brasil, né? Quer dizer, o Brasil tem umas coisas curiosas, por exemplo, a música brasileira mais tocada no mundo inteiro e considerada quase um hino brasileiro, que é a maravilhosa Aquarela do Brasil. De repente tem Brasil isoneiro, ninguém sabe o que significa isoneiro. Nem brasileiro. Né? Quer dizer, tem umas coisas assim, né? O próprio hino nacional. Falar, o hino é outra peleja, né? É uma peleja, né? Os meninos todos erram no vestibular quando perguntam qual que é o sujeito das margens plácidas, né? Quer dizer, o Brasil tem essas coisas assim de não se conhecer, né? O Brasil é estranho para o Brasil, como disse o Aldir Blanc. Naquela da Elisa. O Brasil não conhece o Brasil, né? Então, é uma tentativa de dizer, olha aí, o Brasil não é bem o que você acha que é, entendeu? O Brasil não é com S, não é com I.
Quer dizer, o Brasil não é mais nosso, o Brasil está sendo invadido, o Brasil Você acha que a gente está num processo permanente de colonização? Acho. A gente tem mesmo a síndrome de colonizado? Acho. Cabeça de colonizado? Acho sim. Você quer ver um exemplo? Você privatiza uma empresa pública financiada com dinheiro do povo. Ok. Então é fácil, quer dizer, eu vou vender a minha casa para você e falo assim, não, mas eu te empresto o dinheiro para você comprar a minha casa. Tá. É fácil, né? É. E aí você posa de moderno, posa de contemporâneo. De pós-moderno até, né? De pós-moderno. Eu prefiro dizer que eu sou pré-histórico, porque a história do Brasil ainda está para ser escrita, né? É. Agora, você vai, por exemplo, à Europa, mesmo, quer dizer, eu digo a Europa, parece que eu fui à França, né? Parece Quer que dizer, eu foi estive vários. em Portugal e Espanha, são países, os padrões europeus, considerados países pobres, países quase que terceiro-mundistas, e são países que estão se esforçando para entrar no mercado comum europeu, mas que está no pleno desenvolvimento econômico. Madrid está em obras, Lisboa está em obras, a arquitetura moderna de Portugal é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, você tem Lisboa, a cidade antiga, a cidade baixa, né? Você tem a parte, digamos, dos anos 50, 60, aquele período mais salazarista ou pós-salazarista, até 74. E agora você tem os bairros novos de Lisboa, que é uma arquitetura de outro planeta. E que é Portugal dentro da realidade europeia? Não é? Dentro da comunidade europeia. É um país relativamente pobre, humilde para os padrões europeus. Você vai em Madrid, está tudo em obra. Barcelona, detona, né? Aí você fala em globalização, em unificação da moeda, unificação dos estoques, os sindicatos brigam, e os países param, e os governos batem na mesa, e as pessoas, né? E os trabalhistas já estão recuperando espaço em alguns países, e apesar da derrocada socialista, alguns países o Partido Socialista tem alguma força. Agora, o Brasil fica esse discurso neoliberal de que a história parou, de que agora a moda é entregar tudo mesmo, de que nós não somos mais donos de nada, de que isso é bobagem. Não é bobagem, não. Quer dizer, lá fora, eles brigam pelos interesses deles, os governos brigam pela cultura deles. Né? Até hoje o cinema americano tem dificuldade para entrar na França, na Inglaterra, né? Você pega uma lista dos livros mais vendidos em Portugal ou em Madrid, a maioria que encabeça a lista são escritores da terra, são portugueses, espanhóis, italianos. Aqui são americanos, né? Até os 5 primeiros lugares, né? Quer dizer, os 10 primeiros lugares, outro dia eu li na Revista Veja, todos eram americanos, com exceção de 1 ou 2 que eram também estrangeiros. Quer dizer, não é essa coisa de xenofobia, nem de patriotada, não. Mas eu acho que identidade, você tem a sua. Quer dizer, se você começar a querer me imitar, querer trocar de óculos comigo, você vai ficar ridículo. E eu, se quiser me fantasiar de você, eu vou. Quer dizer, e o Brasil é essa coisa meio travestida, meio... E o meu livro fala um pouco dessas pequenas mazelas. Eu comparo, por exemplo, o brasileiro hoje com aquele índio tupiniquim que entregava ouro e diamante em troca de vidro, de miçanga, de espelhinhos. A gente continua assim. Entrega a Amazônia para os gringos, entrega o petróleo para os gringos. Valer, né? Quer dizer, eu quero saber o seguinte, não é nem um discurso de você ser estatista ou privatista, não é isso. Eu acho que o Estado deve ser menor possível e deve administrar aquilo que realmente, constitucionalmente, é interesse do Estado, é obrigação do Estado. Mas aqui ele nem faz a parte dele e nem faz a outra. Então, quando você fala assim, vamos privatizar, aí o capital nacional não aparece na privatização. Vem as empresas, por exemplo, empresa portuguesa está comprando estatal brasileira. E isso é o nonsense, né? Empresa espanhola, do governo espanhol, está comprando empresa brasileira que é estatal brasileira. Então continua estatal, só que lá o Estado é sério. Lá, se você roubar o Estado, você vai para a cadeia. Claro. Se você der desfalque no Banco do Estado lá, você vai preso. Aqui não, aqui é arriscado você se eleger deputado ou senador. E ganhar. Né? Não só se eleger, mas ganhar, né? Então há todo um projeto de ocupação do Brasil que começou desde o dia que o Roosevelt chegou no Brasil e convenceu o Getúlio a entrar na Segunda Guerra do lado dos aliados. Né? Ali já começou esse processo, aquela chamada amizade. Mas você vê que eles nem queriam a gente como a gente era, porque a Carmen Miranda, para fazer sucesso, precisou teve que criar toda uma maquiagem. Que nem era brasileira, né? Então, se nós vamos mexer nisso, já vamos mexer direito, né? Que era uma portuguesa, na verdade, que representar o Brasil com aquele... Vestida, né? Com aquela mise-en-scène toda. E cantando rumba, né? Nem sempre ela cantou samba na América, né?
Então, quer dizer, tem essa coisa da gente ter que agradar o outro. Agora, o Elvis Presley... cabeça de colonizar o Elvis mesmo, Presley, né? para ser vendido no Brasil, ele não precisou cantar samba, não. Ele entrou cantando rock. Os Beatles cantando rock. O Sinatra cantando. Agora, para vender lá fora, a gente tem que se travestir, a gente tem que se fantasiar. Quer dizer, isso é que me revolta. Adoro a cultura americana, acho o cinema, a literatura, a música americana fantástico, adoro Beatles, né? E não tem essa visão do tinhorão que tem que fechar as fronteiras, não. Porque no raciocínio do tinhorão, música brasileira ou cultura brasileira seria um índio pelado batendo num tronco de árvore, né? Também não é assim. Não chega, né? Mas eu acho que você tem que ter consciência da riqueza cultural que você tem, da língua que você tem, né? da literatura, da música, né? E ver o mundo com olhos mais mineiros, mais desconfiados, menos abertos, menos oba, né? Porque fica uma coisa ridícula. Essa forma de acolher tanto o estrangeiro acaba, né? A fronteira fica um pouco sutil, você tem que trocar. Falei, se escuta aqui, tudo bem, nós vamos consumir isso, mas e vocês vão consumir isso aqui? Quer dizer, vão trocar. Não é assim do jeito que vocês querem, né? A casa de Irene, né? Não casa pode. Da mãe Joana, que não tudo pode, né? Isso é o neoliberalismo. É o conteúdo das crônicas desse livro? De certa maneira De certa maneira permeia. São artigos, com 3 crônicas. São artigos do jornal, né, do Estado de Minas. Eu publiquei cerca de 100 artigos ou crônicas, como você quiser chamar, inspirado por essa coisa. Não, você que vai me falar por essa coisa dos 500 anos, virada do milênio, né? Muita festa, muito oba-oba, né? A virada do século que não aconteceu, que vai acontecer agora, e foi uma jogada de Marte, né? Quiseram faturar 2 vezes, né? Fatura, agora vai faturar de novo. De novo, torna a virar. Só que muito hotel americano e sei lá onde perdeu dinheiro porque superfaturaram muito os preços, né? Mas agora, recupera de nós depois, né? Na virada. Lá vai ter outra virada. Pagar, pois é. Mas então eu fiz alguns artigos, crônicas ou sei lá o que, refletindo sobre esses problemas da contemporaneidade. Questão da tecnologia avançada, questão do desemprego, a questão social, a questão dos sem terras, a questão da própria cultura, que me preocupa mais do que tudo, porque eu acho que a cultura é a alma. Quer dizer, o problema do Brasil é a falta de educação em cultura. Não adianta, é melhor, ao invés de dar terra, é melhor dar cultura, entende? Porque se a pessoa tem cultura, se conhece, se ama, o conflito dela está resolvido. E se o conflito dela está resolvido, ela vai lutar com mais coragem, com menos paternalismo. Com mais consistência ela tem mesmo. Consistência, porque ela tem identidade. Ler um nome aqui de algumas... Você falou que eu posso escolher entre artigo e crônica. Não. Eu assumo como crônicas as 3 cartas aos descobridores. Sei. Que é a primeira, a segunda e a terceira carta aos descobridores. Que aí foi deliberadamente uma crônica escrita como tal. É quase que uma piada, uma brincadeira, uma coisa assim meio porque a crônica tem esse tom mesmo, né? Exato. Aliás, você tem um humor muito bom. E os artigos são sérios, são meio caretas às vezes. Deixa eu ler um pouquinho, olha, tem carta aberta aos descobridores, mandou uma carta para eles? Então, eu só escrevi, botei na garrafa. Botou na garrafa. Política de leitura sem reforma de ensino é mera perda de tempo. Exatamente. E a outra crônica, porque o Brasil não ganha o Nobel. Ah, meu Deus, nós temos que ler... vocês vão ter que ler Crônicas do Brasil, com Y, do Jorge Fernando Santos, para saber por que o Brasil não ganha o Nobel. Mas vamos ganhar. É preciso resgatar o conceito de cidadania, mas nós já estamos mal lá no... Desculpa, interrompi, mas lembrei. Em Cannes, o Estorvo, mas também foi uma mistura de português com não sei quem, fizeram um Estorvo do Chico. Esse filme, né? Que não deu, não. O filme deve ser péssimo. Que não deu muito certo, não. Mas eu fico uma dó, que eu adoro o Chico. Adoro o Chico Buarque. Eu adoro o Chico, acho que só eu gostei do Estorvo. Deixa eu continuar aqui, mas ó. eu Tem acho mais. Meio fraco, prefiro a música dele. Assim, pois é, mas ele disse que ele não quer mais fazer música, não quer que gostem das músicas dele, mas ele agora quer o desafio de escrever. Mas não vai escrever bem como ele compõe. Deixa, menino, você escreve bem, deixa ele também escrever. Ele está falando do Chico Buarque, não quer que o Chico Buarque escreva, o Chico pode fazer o que ele quiser. Mas no Brasil todo mundo fala bem do Chico, não pode falar mal do Chico. Não pode. Não, ele adquiriu o direito, ele está acima do bem e do mal. Gente, desculpa, isso aqui é só um desabafo, vou fechar o parênteses, vou continuar lendo aqui os artigos dele. É preciso resgatar o conceito de cidadania, 2 lágrimas pelo Brasil. Tem mais lágrimas, não tem não? Só 2? Não, são 2. Uma pelo Urso de Ouro que a Fernanda e o Valtinho ganharam, e a outra pela tristeza da queda do prédio do Naia. Que aconteceu as 2 coisas simultaneamente. Então, uma lágrima era de alegria e uma lágrima era de vergonha e tristeza. Tem que ser artista mesmo para associar isso, né? Que eu tô aqui, e eu fiz vendo as 2 reportagens na televisão. É mesmo? O Jornal da Noite ali, eu fui escrevendo, 1 hora estava pronto para no dia seguinte pôr na máquina.
Que beleza, gente, dá vontade de ler agora, parar a entrevista e começar a ler. Segunda carta aberta aos descobridores, porque não satisfeito, você mandou uma segunda garrafa. Porque você vai continuar respondem, detonando esse torpedo do querendo devolver o Brasil, mas eles não querem de volta. Bom, vamos ver mais. Tragédias nacionais resultam da falta de qualidade do ensino. Bom, isso... Ok. Instinto selvagem na era cibernética. Está bom, hein? Instinto selvagem na era cibernética. Sobre esses meninos que andam matando os coleguinhas de aula. Nossa Senhora. Efeitos da alienação no mundo de hoje. A falência é do Estado e quem paga é o cidadão. E tenho dito. Exatamente. Né? Nossa. Visão caótica de um futuro incerto. Esse dia você estava mal, né? Não estava? Olha aqui. A visão caótica de um futuro incerto. A palavra é nossa alma e está ameaçada. Será? As pessoas estão falando cada vez menos. O vocabulário está diminuindo no Brasil. E os jovens precisam de 10 palavras, né? Rolou? Não, não rolou. Ali já está falado, ficou, não ficou. E pronto, ó. A gente está de boa e a coisa já, ó, não rolou. A palavra nossa alma está ameaçada, contradições do mundo globalizado, claro, no país da falcatrua, só o pesadelo parece real. Terceira carta aberta. Você encerra o livro com a terceira carta aberta aos descobridores. Gente, leiam, porque ele tem muito humor. Eu acho que vai ser uma delícia. E tem muita coisa para tão pouco papel. Como é que você conseguiu pôr tanto conteúdo num livrinho desse tamanhozinho? Porque eu gosto de mostrar sempre que o livro não é eu acho que tem que ter objetividade. Em primeiro lugar, que o texto de jornal não pode ser muito longo. Né? As crônicas, eu estou lendo agora, terminando de ler o livro do João Baldo, que é fantástico, um dos grandes cronistas do país hoje, é o Conselheiro Come. É o último livro que ele lançou agora na Bienal do Livro. Tive com ele lá, autografou e tal. É um livro de 180 páginas, com várias crônicas, tem mais de 50, e são no máximo 2 páginas, 2,5, 1,5, porque o espaço de jornal é pequeno, o leitor de jornal é uma pessoa muito ocupada. E eu acho que uma das... dor nas costas ler jornal, né? Tem isso também. Depende do hábito, Por quê? Né? Você lê como? Na rede? Como é que você lê jornal? Me conta, eu vou aproveitar. Eu leio na rede e leio na mesa também, assim. É bom, né? Você põe assim na mesa, tomando café e vendo. Que tamanho que é a mesa da sua casa? Dá para quantos jornais? Porque quem lê mais de um, você faz assim com aqueles cadernos. Você sabe como é que eu estou lendo agora? Para poder parar de dor nas costas? Eu jogo no chão, põe o jornal no chão e fica assim, ó. Senta no tapete. Parece louca, né? Mas dói. Então tem que ser realmente assim. Então, assim, e eu acho que uma das funções... Quer dizer, depois do evento da televisão, da internet, TV a cabo, uma das funções básicas do jornalismo impresso é refletir sobre o que está acontecendo, sobre os problemas, analisar os problemas. Então, assim, morreu fulano, tudo bem, morreu, isso a televisão já deu. Já deu, a informação. Aí o jornal tem que falar o seguinte, o que a perda desse fulano significa? Representa. O que esse fulano fez para ser importante ou para não ser importante? Quer dizer, e isso exige, sobretudo, capacidade de síntese, conhecimento histórico, né? E ter pessoas nas quais você confia para reler os seus textos antes de serem publicados. Ninguém sabe o bastante. Quer dizer, eu acho que você sempre é bom trocar figurinha com o colega do lado, com o editor mais velho, com aquele colega mais experiente, porque ninguém sabe tudo. E hoje o saber é muito amplo. Quer dizer, você pode ser craque no idioma francês e não saber nada de italiano, ou pode usar uma expressão latina errada porque o seu negócio não é latino, quer dizer. Então, esse livro é dedicado aos meus colegas de redação. Eu ia até te perguntar, particularmente ao Marcelo Castilho Avelar, que é meu colega de redação e que leu todos esses artigos antes de sair. Quer dizer, ele é um amigo com quem eu troco muita figurinha, né? E você acolhe bem quando a pessoa te dá uma opinião? Se eu pedir, eu quero saber a opinião. Não, mas de repente é uma coisa que você está prezando muito, uma frase que você levou tanto tempo a construir, não tem importa. essa relação visceral com o texto, não. Entende? Quer dizer, eu tenho estilo e tal. Um toque, é bem-vindo. Porque tem aquela coisa em jornal, as pessoas às vezes se preocupam com estilo. Jornalismo é estilo, jornalismo é informação. Quer fazer estilo? Escreve livro. Quer dizer, o jornalismo é informar. E, obviamente, quanto mais você exerce a sua função de escrever, mais o seu estilo vai se definir. Mas sem que você necessariamente se preocupe com isso. É uma consequência. Quer dizer, assim como você tem uma aparência física e uma aparência moral, uma aparência espiritual, tudo que sair de você, texto, ideias, frases, vai ter o seu perfume, vai ter a sua personalidade. E se você ficar muito preocupado em ter essa personalidade, aí vai sair sem personalidade nenhuma, porque não vai ser espontâneo. Entendeu? E às vezes você solta uma frase sem pensar, ela é melhor do que aquela que você pensou muito para falar. Pensou tanto, né? Isso até remete à questão da injustiça. A vida não é justa, né? Pensa na frase, de repente sai errada. E às vezes entra para a história com uma bobagem que falou, né?
como o Degaule, é atribuído ao Degaule, aquela coisa, o Brasil não é o país sério. Pelé vai ser lembrado porque falou uma grande verdade, o brasileiro não sabe votar. Aliás, quiseram matar o Pelé. É verdade que falou, é verdade. Talvez seja a grande verdade que o Pelé falou. Que o Pelé tenha dito, né? Enfim, com todo respeito. Mas... Claro, mas ele é um jogador, ele não é um pensador. Pois é. Mas o Brasil, como tem uma carência de pensadores, aí fica ouvindo compositor, cantor, escritor, jogador de futebol. Você chama todo mundo, né? Quem dança axé para falar. Saber o que a Carla Pérez pensa do real, né? Pensa da globalização. Escuta, com todo respeito, nós hoje estamos muito impossíveis, mas deixa eu voltar aqui. Você falou que tem 17. Não é? Como é que você escolheu 17? Por que 17? Porque não é número cabalístico. Da onde você tirou 17? Na verdade, eu tirei os 17 daqueles textos que me pareciam menos datados. Sim. Ou que eu queria ressaltar mais, assim, de certa maneira, que me custou mais elaborar, ou que me alegrou mais, ou que me entristeceu mais ter que falar daquilo, você entendeu? Quer dizer, eu levei em conta a emoção despertada em mim ao fazer esse texto e também essa possibilidade, porque jornal, pela sua natureza, ele é datado, não é? Claro. Então eu procurei tirar coisas que ou me emocionaram muito, ou me divertiram muito, ou então que de alguma maneira é menos datado do que as outras. Ou alguma coisa que, embora datada, é importante que ninguém esqueça. Quer dizer, as pessoas não podem esquecer que ao mesmo tempo que Fernanda Montenegro ganhava o Urso lá com o Valtinho Salles em Berlim, e eu chorei quando eu vi, porque Fernanda para mim é a alma do Brasil, para mim sabe, são duas mulheres que eu idolatro, Fernanda Montenegro e Lígia Fagundes Telles. Eu acho as duas maiores brasileiras do Brasil. E fiquei muito emocionado. Do outro lado, a vergonha nacional e a tristeza e o descalabro de ver um prédio cair, matar uma opção de gente, e aquele cinismo todo do responsável, e essa lentidão da justiça brasileira, e do outro lado, a inocência do cidadão brasileiro, porque o brasileiro às vezes passa essa coisa da desarticulação. E isso está aí porque eu acho que o fio condutor desse livro é a questão da cidadania. A gente percebe mesmo. O Brasil perdeu o conceito de cidadania. Né? E, curiosamente, depois que o Betinho morreu, parece que ninguém mais fala em cidadania. Ai, meu Deus, você acha que ficam órfãos do Betinho? Olha, nós perdemos no mesmo ano o Betinho, Darcy Ribeiro, Paulo Freire. Me lembro, tudo junto. E o Antônio Calado. Isso. E de quebra, para quem gosta, o Paulo Francis. Que com toda a crítica que você possa ter, era um cara que fazia boas reflexões. Quer dizer, então o Brasil, de repente, perdeu várias cabeças. Ele era um bicho de 7 cabeças, ficou só com 2. E as 2 provavelmente pensam mal. Nossa, olha, gente, é com esse humor dele, com essas coisas, nós vamos encerrar esse bloco. Eu vou mostrar de novo a capa desse livro, porque parece... Eu não li ainda. A arte é do Tião Nunes, viu? E a orelha é da Helena Jobim. Então, Helena Jobim, porque outro dia quem foi? Aquela Narcisa lançou um livro com a orelha do Pitangui, porque diz que ninguém melhor para fazer orelha do que o Pitangui. Muito bem. Dentro do humor dela faz todo sentido, né? Mas esse aqui, gente, é o Crônicas do Brasil, do Jorge Fernando dos Santos, que está saindo do forno. Eu vou deixar aqui enquanto a gente encerra esse bloco e volto em seguida conversando com ele. Um instantinho só, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Estamos de volta com o nosso Sala VIP, hoje recebendo o escritor, jornalista e compositor mineiro, belo-horizontino, Jorge Fernando dos Santos. Está lançando 2 livros agora, o livro Crônicas do Brasil e esse livro paradidático da Miguelin, que é o Fábrica de Notícias, que também... Jorge, olha, esse Crônicas do Brasil são artigos do Estado de Minas, que você serve do Estado de Minas. E Fábrica de Notícias, a gente está vendo aqui cheio de notícia Brasil, tenta ganhar bronze na Califórnia, enfim. Também é do universo de jornalístico? É porque a editora me pediu um livro para criança, é o meu primeiro paradidático, voltado para essa coisa do universo jornalístico. E o Estado de Minas tem um programa de visitações de escolas dentro da redação. Os meninos vão. E os meninos adoram. E a minha filha foi com a turminha da escola, e ficou encantada, e os coleguinhas dela e tal. E a partir dessa experiência dela, eu conto essa história, quer dizer, um grupo de alunos vão à redação de um grande jornal, saber como é que é feito um jornal, e a proposta da professora dentro do livro é que eles façam um jornalzinho na sala de aula. Ah, tá. E no final fica o menino propondo esse desafio. Mas aqui é o ponto de vista da criança? É uma criança narrando a história. Sei. E a experiência, como é que foi? Porque a ilustração aqui, ó, é de Eliana Brandão. Tá muito gostosinho mesmo, né? Tá uma delícia de ver, de ler, tá uma gracinha mesmo. E a experiência de escrever para criança? Olha, logo quando eu publiquei o Teatro Mineiro, em 84, uma amiga minha, que é a Madu Brandão, que é uma grande escritora nessa área infantil-juvenil,
leu um conto meu para criança e pediu para mostrar para a editora ler. E a editora Lê publicou, que chama O Menino e a Rolinha. A Rúbia Roberta fez a ilustração, e é um livro que vendeu várias edições e tal. E a partir daí eu comecei a fazer livros para criança também. Isso tem quanto tempo? Isso foi quando você falou? 86. Então você não tinha sua menina ainda? Não, eu era solteiro. E já teve essa sensibilidade? Porque às vezes alguns despertam para essa questão infantil depois que é pai, né? Depois que convive com criança. Eu já tinha, quer dizer, eu tinha irmãos pequenos, né? E a infância é uma coisa que eu acho que ninguém deve perder, né? Você tem boas lembranças da sua? Tem. É? O que você fazia? Soltava papagaio, jogava bolinha de gude? Andava de carrinho de guia. Jogava bem de altas? Brigava a guerra de mamona, né? Com porque bodoque, né? Era muito legal, né? Quebrou vidraça e tudo? Não era de quebrar vidraça. Não? Amarrou lata em rabo de gato? Não era mal, não. Não, mas você queria pôr fogo em alguma coisa. Aposto que botou fogo, não? Eu só punha fogo em papel velho mesmo. Continua sendo só incendiário? Não sou incendiário, não. Mas, então, você acha que daqui para frente você vai ter essa carreira paralela também? Escrever assim com alguma constância para criança? Não, eu sempre escrevi para criança, junto com o jornalismo e a literatura adulta, até começou depois da literatura infanto-juvenil. Sei. Em 88 eu publiquei O Rei da Rua, pela Mercado Aberto, que depois foi para a Atual e que hoje já vendeu 14 edições, deve ter vendido 70 mil livros, O Rei da Rua. Nossa, que beleza. E publiquei na mesma época o Camaleão Azul. E depois fui publicando outros, né? Ano passado eu lancei pela Formato o álbum de retratos com a ilustração da Ana Raquel. Esse ano devo lançar um outro no final do ano pela Formato, que é na Feira de Aves Raras. Quer dizer, tem essa... Não, então eu perguntei errado. Não era livro infantil, não. É paradidático. Você vai trabalhar na área. Não sei. Quer dizer, eu tenho uma ideia de fazer um outro, mas vai depender se a editora gostar da ideia, ou se esse aí dá certo, se a coleção dá certo, né? Porque também a editora não vai continuar arriscando numa coisa se ela não der certo, né? Ou num autor que não deu certo em determinado... Mas que risco que tem de você não dar certo com tantos prêmios? Deixa eu ler aqui um pouquinho. Agora você está, então, com 18 livros? 17. Esse aqui é o 17º. Publicados 17, 17 publicados. Então, vamos ver aqui, ó. Tem o Palmeira Seca. O que é isso? O romance Palmeira Seca, que você ganhou o prêmio Guimarães Rosa em 89. Foi adaptado para o teatro e agora está sendo para a TV Minas. O Breno Milagres está fazendo a adaptação para a televisão. E vai chamar Palmeira Seca mesmo? Com certeza, né? E vai ser o quê? Deve ser um especial, né? Ele está fazendo 4 especiais, está finalizando um do Roberto Drummond, depois tem um meu, um do Oswaldo França. Mas vai ser encenado? Ou vai ser, você sabe o formato? Não? É tipo um especial de televisão, tipo uma minissérie... Como uma peça? Vai ser... Tá, depois tem aqui... O jornalista BH em Cena, Teatro, Televisão, Ópera e Dança em Belo Horizonte, você falou, né? Para o centenário. A novela juvenil O Rei da Rua, com 3 edições, foi o que você citou agora, o álbum de retratos com a Ana Raquel, do Estação da Ana Raquel. E no teatro, você foi premiado 4 vezes? Eu ganhei 4 prêmios como autor de teatro. Você tem disso? Você escreve para ganhar? Não. Jura, Jorge? Fala a verdade. Juro. Você ganha sem saber, assim, voluntariamente? Não, porque é o seguinte, o concurso ou o prêmio, ele é uma maneira que você tem para se tornar conhecido. Quer dizer, um dos poucos canais que o autor novo tem é o prêmio. As editoras não leem os originais que você manda. Mesmo os originais premiados, elas não leem. Né? Eu já tive livros recusados por editoras, todos os grandes escritores tiveram, desde o Proust, né? O Luiz de Fone, por exemplo, ele teve que montar uma editora para publicar os livros dele. Ele lançou um livro agora que é genial, A Árvore dos Ossos, que foi, inclusive, ganhou uma página de elogios na Folha de São Paulo. Né? Quer dizer, e editoras de São Paulo recusaram o livro. Porque hoje as grandes editoras estão interessadas em quem tem o marketing pronto. Entendeu? Dá mais ibope publicar O Estorvo, do Chico Buarque, do que publicar A Árvore dos Ossos, do Gifone. Não, mas não vamos falar do Chico Buarque mais. Ou publicar o livro do Jô Soares, ou o livro da Rita Lee. Não que eles não saibam escrever, pelo contrário, o Chico domina plenamente a língua, o Jô é um grande escritor. Mas a verdade... O marketing já está pronto. Exatamente. Entendeu? Se o Pelé publicar um livro, vai vender mais do que eu, é claro. Claro, a música dele, Menino da Porteira, não sei como é que chama, vendeu. Então, é uma coisa que é... E as pessoas têm medo, às vezes. Hoje a crítica está muito diluída, então as pessoas têm medo de criticar. Por exemplo, eu acho o Benjamin, o segundo livro do Chico, muito melhor do que o Estorvo. E, no entanto, parece que todo mundo que elogiou o Estorvo se arrependeu e não teve coragem de dizer que o Benjamin era bom. Quer dizer, me passa isso, pode ser que eu esteja enganado. Né? Não que as pessoas tenham que ter critério competitivo, se é melhor, se é pior e tal, não. Mas eu acho assim,
longe de mim patrulhar os outros, ainda mais eu que faço música, faço jornalismo, faço teatro, quer dizer, aliás, o Chico Buarque, para mim, um dos grandes exemplos que eu tenho nessa capacidade de fazer várias coisas. Múltipla, né? O Chico tem o Chapeuzinho Amarelo, que é uma obra-prima, que é para criança, que foi um livro que me influenciou muito na minha tomada de decisão de escrever para criança. Aí aquela parte toda que ele fez também de músicas infantis, como é que chamava? Saltimbancos? Foi uma adaptação, né? Quer dizer, é genial, né? Como era o Vinícius de Moraes, como era o Mário de Andrade, que além de tudo era um grande pesquisador, era compositor também, era escritor, era crítico literário, era articulista de jornal, era romancista, né? Era poeta. Quer dizer, as pessoas às vezes, quando eu falo assim, mas você olha, bicho, eu acho que as pessoas permitem serem limitadas pelo sistema. Então, o cara, ele tem que ser pintor de parede, ele não pode ser virar um artista, pintar quadro. O outro é escritor, não pode compor um samba. O outro é sambista, mas sambista não sabe escrever livro, olha o que é isso. Quer dizer, isso é burrice, né? Porque na Grécia Antiga, poeta era todo aquele que fazia arte. E não tinha esses departamentos estanques, não. Quer dizer, arte era tudo. E há pouco tempo em que eles estavam querendo definir até quem podia escrever, quem que ia ser escritor. Foi, meu Deus ridículo, do céu, tá mandando para trás. Do jeito que o Brasil anda, só o Fernando Henrique que vai poder escrever, né? De repente, eu não sei, porque ele é sociólogo, de repente você vai poder escrever também tratado de sociologia. E vamos depois renegar, né? E depois botar fogo, se fosse você, botava fogo. Aliás, você podia escrever para o Fernando Henrique, carta para o presidente, né? Em vez de renegar, botar fogo. Vamos falar aqui do seu trabalho de teatro, então. Você fez, eu até fiquei surpresa, falei, você não sabia, conhecia a peça, não sabia que era sua, Pérolas do Tejo, do Carlos Escrevi Nunes. junto com o Carlos, E ficou tanto tempo em cartaz, né? Quase 3 anos, em várias temporadas, né? Que beleza. Depois, que história é essa que escreveu Você Decide para a Globo? Eu escrevi um argumento para Você Decide, que foi muito bem filmado pelo Roberto Faria. E foi em 93, me parece. Acho que é. Já tem tanto tempo assim que teve Você Decide, primeira mais recente. Na época que Você Decide era legal e abria para essa possibilidade de pessoas que não eram da Globo escrever, né? Depois fecharam e tal, Você Decide ficou muito careta e se perdeu um pouco, né? Eu escrevi chamado O Porteiro, que era sobre a readaptação de um preso à sociedade. O porteiro, o Milton Gonçalves fazia o cara que era um criminoso, que cumpriu pena e que depois foi trabalhar numa escola. E o promotor de justiça tinha um filho estudando na escola e resolve, ou tiram o porteiro da escola ou ele tira o filho da escola. E foi uma polêmica e tal. E foi legal porque o Conselho Penitenciário de Minas fez uma menção de louvor para mim e uma para a Rede Globo em função da importância desse tema. Até porque no final as pessoas que ligaram para a televisão optaram pelo porteiro continuar trabalhando, já que ele havia pago a sua pena. Já tava, E era uma pena até dentro da história lá, não digo justificável, porque nada justifica um crime, mas foi no calor da raiva que ele acabou praticando, matando um amigo dele que havia tido um caso com a filha dele, violentado a filha, não me lembro bem. Mas é uma história que foi legal. Foi com a Norma Bengel, com o Carlos Vereza. Era do tempo que o Paulo José também dirigia? Porque eles que começaram, Se Você Decide, não foi? O núcleo estava aos cuidados de Geraldo Carneiro. E a direção desse foi do Roberto Faria. Então, de repente, ainda pode ter mais por aí, né? Alguma adaptação para televisão? Pode. Televisão é muito difícil, porque você não mora no Rio e São Paulo. Então, você não está ali naquele núcleo, né? É complicado, porque tem muita gente boa lá e muita gente até querendo trabalhar. Eles têm as oficinas também que eles preparam as pessoas, né? Mas às vezes eu mando, às vezes tem contatos. O Jackson Tunes mesmo pediu que eu fizesse o roteiro para um argumento dele, para Você Decide, está lá, eles estão examinando, não sei se vai rolar. Essas coisas são muito imprevisíveis, né? Mas deixa por conta, né? Deixa rolar. Você está fazendo tanta coisa. As minhas sementes. E tem esse aqui, você produziu o CD Beloriceia, com canções com parceria com Ângelo Pinho e Clésio Vargas. Isso. Na voz de Helena Pena e convidados. E tem música gravada de tudo, com muita gente. Fala para nós quem são as pessoas que já cantaram. Na verdade, assim, eu compunha desde a escola, né? Que gênero de música você compõe? Música popular brasileira. Preferência samba, bossa nova, choro. Você toca algum instrumento? Muito mal violão, mas componho muito de ouvido, ou então ponho letra em músicas dos outros. Então, espera aí, deixa eu entrar aqui. Você compõe, a pessoa te manda a fita com a melodia, você põe a letra. Aquilo você fica ouvindo e consegue direitinho ali. Você falou para mim no começo que você relaxa com aquilo. Me dá uma impressão que a gente é tão... Não é tão assim. Ótimo, você ficar com o dicionário do lado e escrevendo. Dar uma solução, igual um soneto. Não pode passar terra lá. 10 vezes para ir pegar o fio da meada, o tema e começar. E aí mas manda a pessoa te dá o tema? Ela te dá mais ou menos? Às vezes não. E acontece você fazer a música sozinho também? Também. A melodia também? Às vezes só de cabeça e às vezes com violão. Você compõe de cabeça a melodia?
E depois você registra isso como? Grava Esse negócio, a gente fala, parece mentira, né? Outro dia, por exemplo, eu tinha finalmente encontrado o disco da Lília Pinheiro, Catavento e Girassol, que ela canta Aldir Blanc e Ginga, que é lindo o disco. E ouvindo o disco, eu compus uma música. Sem ser plágio? Sem ser plágio, obviamente. Se foi de outra, não era daquelas. E eu lembrei de uma coisa que o Tom falava muito do Vila Lobos, que ele chegou na casa do Vila, quando ele foi apresentado ao Vila, e estava uma festa, o pessoal escutando música, uma roda de violão no canto, o pessoal falando, e o Vila no piano com o charuto dos lados, escrevendo na partitura e tirando os tons. E o Jobim chegou e falou assim: maestro, o barulho não atrapalha? Ele falou assim: não, eu componho com o ouvido de dentro. E é gozado que outro dia, ouvindo esse disco e fazendo essa música, e aí saiu música e letra, aí eu lembrei do Tom quando falou isso do Vila, lembrando o Vila, e falei assim: realmente, a gente compõe com o ouvido de dentro. O que está aqui fora não interessa. Você tem uma capacidade de concentração. Sei. E é uma experiência meio, não digo mística, mas ela é muito indescritível. Outro dia eu estava acabando de fazer uma letra para uma música de um parceiro novo meu, que é o Walter Braga. O Walter é parceiro do Renato Mota, que é esse grande guitarrista de Minas. E nós viramos parceiro, ele tem me mandado músicas, eu tenho posto letras. E ele me mandou uma música. E enquanto eu estava compondo a letra para a música dele, e a hora que eu terminei, me passou uma frase pela cabeça, porque era 1h da manhã, e eu me lembrei que eu tinha esquecido de dormir. Gente. Era 1h30 por aí. Cabeça de artista, né? Mesmo. Aí eu falei: gente, eu tenho que dormir, amanhã eu tenho que trabalhar. E me passou uma frase assim, um haikai assim, de noite me assalta o sono, um verso bandido. Olha que lindo. No meio da feitura, sabe? Passou assim, eu peguei, como se pegasse. Igual uma estrela cadente. Eu falei: opa, aí parei, eu estava com papel assim, eu anotei assim do lado e continuei trabalhando na letra, como se fossem dois cérebros ao mesmo tempo. Os espíritas falam que mediunidade, pode até ser que seja. Eu não quero entrar nessa coisa, não paro de compor, senão me travo, né? Agora, são métodos diferentes. Por exemplo, Tino Gomes. Tino Gomes é um grande músico. A gente tem feito algumas músicas e a gente faz muito música por telefone. Como faz por telefone, cara? Ele me liga. Ô, Jorginho. Cantarola, você? Eu fiz uma música, olha aqui, ó, olha o refrão. Escuta aqui. Fizemos, por exemplo, uma música para Gorete Milagres. Ela está gravando um disquinho de forró. O André Bujanra está produzindo. Tem uma música nossa chamada Mulher de Pau Grande, que a personagem fala que é de pau grande. Aí falou assim: ó, tem uma música mais ou menos assim: eu nasci na terra de pau grande, aí ficou solfejando, só deu a primeira frase. Ah, tá. Aí eu falei: como é que é? Canta de novo. Cantou, eu memorizei, aí fui fazer a letra. Menino, que ouvido bom. Aí depois liguei pra ele, cantarolei pra ele, falei: isso mesmo, manda por e-mail. Aí mandei por e-mail, aí ele fez lá e tal. E o cantarolado aí já mandou a fita pronta. Na memória. Ó. Aí, o Chico Lobo, eu tenho feito músicas com ele, mas aí é um processo que eu nunca tinha feito antes. Eu mandei 3 letras e ele já musicou 2. Aí foi o inverso, então. Você que, dessa vez, você ficou superior, você se vingou, né? Falou: agora é ele que se vire para achar a melodia. Aí o Chico Lobo, pô, já está até sendo gravado, me parece. E o Eduardo Pinto Coelho, que é um baixista do Alarme Falso, eles gravaram uma música minha com um americano, o Rick, e ele me mandou umas fitas, eu pus música. Aliás, pus letra. Ah, tá. Aliás, foi um processo curioso. Eles me mandaram o disco onde tem uma música minha que chama Tio Samba, que eu fiz com o Rick, que é um americano que mora em São Paulo e adora música brasileira e faz música brasileira. Ele tem um disco gravado nos Estados Unidos. E eu fiz algumas parcerias com ele, uma delas é Tio Samba, que o Alarme Falso gravou com a Valerinha Braga cantando. E quando eu fui ouvir o disco, havia uma música do Eduardo, que era só solado, quer dizer, só o instrumental, sem letra, chamada Tributo a Jobim. E eu ouvi a música, na mesma hora eu falei: vou botar a letra. E nem pedi licença. Peguei a caneta, peguei todos os discos do Tom, esparramei, eu tenho uns 20 discos do Tom, esparramei, peguei todos os títulos dele, assim. Aí compus a letra toda citando títulos do Tom. Olha! Aí liguei pra ele, ele adorou e viramos parceiro, já fizemos 3 músicas juntos. E que dessa música eu vi? Onde que tá? Por onde anda? Não tá gravada ainda. Também não tá gravada? Não, essas não. Agora, depois que a gente produziu Perdendo a Pena, aí o Serginho BH gravou em solo de cavaquinho o Enredo de Minas, o Acir Antão regravou o Enredo de Minas num disco dele chamado Estado da Música, passei uma letra pro Manezinho do Forró, ele fez um forrozinho com ela, chamado Murundu, que fala da questão dos sem terras, o Alarme Falso gravou o Tio Samba,
O Rick Woodler está gravando um disco, está quase pronto, vai ser lançado na América. Tem uma letra minha com uma música dele. O tal Candango Doido que você falou que era O Candango Doido está lançando Fábula. O Sambados está gravando uma música que eu fiz de encomenda, que a Mirtz Helena, mãe de um deles, me pediu, eu fiz. A Mirtz Helena é mãe de um deles? Ela já esteve aqui. É mãe de um dos meninos do Sambados? Eram dois, né? Um saiu do Sambados, agora é mãe só de um deles. O outro parece que não está mais no grupo. Ela não é mãe só de um deles, é mãe de dois. Ah, meu Deus. Mirtz Helena, um abraço para você. Você continua mãe dos dois, ele está fazendo confusão aqui com a família. Um deles não é mais Sambados. Ah, tá bem. E o seu site, você tem site na internet para quem quiser conversar, saber das suas coisas? Vamos falar? É um site sobre literatura e música. Você sabe ele de cor? Não. Então lê aqui para nós. Ô, gente, mas é artista mesmo, sabe de cor? Não. É www.task.com.br/useres/JF Santos. Ou então, entra na busca e coloca Jorge Fernando Santos. Vai cair no meu site. Ah, entrando na busca, acha você? Acha. Só colocar Jorge Fernando Santos, aí acha o quê? Tem uma página de livros falando da minha obra, as críticas, o que são os livros. Tem uma página sobre o meu lado compositor, as músicas, como é que eu entrei nisso, como é que eu comecei a fazer, os parceiros e tal. Você acessa, ouve um trecho do Enredo de Minas. Tem uma página de teatro, aí você vê sobre as peças. E tem uma página sobre jornalismo, aí falando como é que eu comecei a ser jornalista, os livros na área, quer dizer, tudo isso. Nossa, então quem quiser se informar sobre ele, o melhor mesmo é ler a obra dele, mas se quiser saber com quem está falando, aquela velha história do Brasil, né? Sabe com quem está falando? Quer saber? Sabe com quem está falando? Onde que estava o site que eu achei agora mesmo? Aqui, ó. Deixa eu repetir, então, o site dele na internet, www.task, é com K, termina com K, .com.br/ Depois como é que você fala isso? Useres, é USERS/JF Santos, que é o Jorge Fernando Santos. Exato. Né? E vai achar toda essa biografia. Você é muito jovem para ter feito tanta coisa, não é? 44 anos. É muito jovem, Comecei viu? Parabéns, cedo, pois é, precoce. E como um pouco também. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Você falou que no jornal você trabalha de 7, Varia muito. Você já se pegou 12, até 12 horas. E ainda trabalho em casa. Por exemplo, domingo eu estava de folga, ouvindo 76 músicas do álbum novo que saiu do Tom, da Cílio Revento. São 3 álbuns, 3 discos de músicas antigas e regravadas e tal. Ouvindo, terminei e fui escrever 109 linhas para sair no jornal. Quer dizer, a gente acaba trabalhando, porque a gente gosta do que faz. Né? A única vantagem de ser jornalista é que você, por fazer o que gosta e ainda ganhar para isso, quer dizer, é legal. Eles te pagam para fazer o que você gosta, né? Porque ninguém vira jornalista obrigado. As pessoas viram engenheiro obrigado, médico obrigado, padre, freira, advogado, né? Mas jornalista você não vira, que ninguém te obriga a ser jornalista. Não faz, né? Meu pai até falava, não vai ser jornalista não, vai ser arquiteto mesmo. Eu devia ter dado ouvido, mas agora é tarde. Não, depois você constrói sua casa, com os talentos todos que você tem, você pode... Não, eu já construí, mas só que quem desenhou foi o Ângelo Pim, não fui eu. Então frequenta a casa do jornalista e estamos conversando. Não, mas ela está precisando de reforma. Está precisando da ajuda de todos os jornalistas se mobilizarem, né? Que pena, nosso tempo acabou. Não falei com você que não é rápido demais? Então, quando a conversa tá boa, o tempo voa. Mas aqui, até rimou, mas não foi para fazer graça para você, porque acabou mesmo. Ô, gente, então a gente está recomendando demais esse livro, porque a conversa com ele é ótima, conheço as crônicas do jornal. Não li ainda o livro Crônicas do Brasil, que é o que ele está lançando agora, junto com a Fábrica de Notícias, que é para de dar. Nós vamos deixar os dois no ar. Queria te agradecer demais, Jorge, por você ter vindo, viu, na sua agenda, achar um espaço no meio de tanto trabalho, vir aqui conversar conosco. E se lançar mais coisas, se fizer mais coisas, seja o que for. Você. Não manda não, vem cá. Vem trazer. Olha eu como é que estou poderosa. Vem trazer que a gente aproveita e conversa mais. Muito obrigado pela oportunidade. Não, imagina, isso é um prazer. Para nós, talento é isso mesmo, né? Para mostrar para o Brasil. Você sabe que nós somos o Brasil inteiro, né? Que ótimo. Então você já está chegando até em Açu, no Rio Grande do Norte. Olha. Tá bem? Que ótimo. Gente, para vocês que ficaram conosco, espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós, né? Nós gostamos mesmo para valer. E a gente está recomendando mesmo os livros que parece uma delícia. A gente conhece o trabalho dele e sabe disso. Um grande abraço, obrigada e até a próxima. Obrigadão, viu? Obrigado.